gente falando sobre exatamente ontem, um dia que lotou a Avenida Paulista, muitos manifestantes que aderiram a uma convocação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro negou planos de golpe e falou em pacificação. Dos governadores eleitos pelo ex-presidente, apenas 4 compareceram à Paulista. Chamou a atenção a ausência de Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e Ratinho Júnior, do Paraná, que nunca esconderam a aliança com o ex-mandatário. A movimentação foi pacífica e tranquila. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou sobre a gratidão que tem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente acompanha um trecho agora. Quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram, que tiveram posição de destaque, porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si, nunca quis o crédito, sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. Meus amigos, vamos começar aqui. Delegado Palumbo, essa fala do Tarcísio chamou atenção porque a gente vinha de um período em que havia ali uma certa cisão entre o governador de São Paulo e o ex-presidente Bolsonaro. A gente viu aquela divisão na reforma tributária, na discussão sobre a reforma tributária, em que o Bolsonaro e alguns aliados queriam um veto total. Tarcísio de Freitas saiu dessa corrente e aderiu ao plano de reforma tributária. A gente vê toda a polêmica envolvendo os aliados mais próximos de Tarcísio, que não são necessariamente aliados de Bolsonaro. E nessa fala aí, diante de todo o público do ex-presidente, aparentemente o governador sela as pazes com o bolsonarismo ali, traz uma mensagem muito firme de gratidão, diz que sem o Bolsonaro ele não seria ninguém. Você acha que foi uma oportunidade aproveitada pelo Tarcísio? Bem-vindo. Bom dia, obrigado mais uma vez. Olha, o Tarcísio é um homem ponderado, ele agiu bem. Quem não tem gratidão não tem caráter. E ele nunca brigou com o Bolsonaro. Alguns bolsonaristas ficaram bravos com ele por causa de algumas atitudes. Mas ele é governador do estado, ele tem que conversar com todo mundo, ele tem que ir em eventos, ele tem que procurar o que é melhor para o estado de São Paulo. E às vezes algumas atitudes não vão agradar os bolsonaristas, a direita mais extremista. Mas ele tem que conversar com todo mundo. Ele se mostrou um homem grato e ele tem que ser grato mesmo, porque ele foi eleito nas costas do Bolsonaro. E ele subindo ali junto com o Bolsonaro é um excelente apoio, mostrou que tem gratidão. Repito, o homem que não tem gratidão não tem caráter. E ele se mostrou um homem ponderado e de caráter. Então, parabéns para o governador do estado de São Paulo. É digno de elogio a atitude dele. Eu não esperava outra coisa, a não ser isso mesmo, no momento de dificuldade, ele apoiar quem o elegeu, porque se não fosse Bolsonaro, ele não seria eleito. Isso é muito claro. Felipe Monteiro, e a ausência de Ibanez Rocha e Ratinho Júnior? É uma ausência que foi sentida, não é? Mas é bom lembrar, o Nelsinho, um ponto que eu acho interessante a gente conversar aqui, é que essa manifestação feita e convocada pelo Silas Malafaia em homenagem, né, ao Bolsonaro, né, é uma manifestação que mostra completamente que o Bolsonaro é uma força política forte, né? Ninguém nunca negou isso, né? E mostra também que o Brasil está completamente polarizado, né? Infelizmente, a polarização no Brasil é uma realidade. E depois do 8 de janeiro, que tomou conta da discussão em 2023, a gente viu novamente as ruas sendo tomadas e o ato democrático. E o que chama a atenção dessa manifestação, ao contrário das outras, é uma manifestação muito mais pacífica, uma demonstração muito mais controlada e protegida, não é? Tanto é que pouquíssimas pessoas que estavam no trio elétrico fizeram algum tipo de manifestação. Então, nessa esteira, né, eu entendo por que o Ratinho Júnior e por que o Ibanez Rocha não teria se deslocado até São Paulo. Até porque pouquíssimas pessoas estavam selecionadas para falar. É bom lembrar, por exemplo, que o governador de Minas Gerais veio para São Paulo e não falou também. Então, eu vejo com naturalidade esse aspecto de não ter vindo esses dois governadores para a manifestação na Paulista. Agora, não dá para você ignorar completamente o que aconteceu ontem. Muito pelo contrário, né? Politicamente mostra a força do Bolsonaro, apesar de juridicamente não mudar muito o curso do processo que está no STF, né?
Mano Ferreira, exatamente sobre isso que falava o PP, a organização previa o início para as 15 horas, portanto às 3 horas da tarde, com término por volta das 17, ou seja, eles estavam esperando 2 horas de manifestações, de falas, de discursos, e não durou nem isso. Por volta das 16h40, o último discurso foi feito e ali se encerrou a manifestação, as pessoas já retornaram para as estações de metrô, já deixaram a Paulista. Nós tivemos uma restrição da fala. Poucas pessoas falaram. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, o próprio Silas Malafaia, organizador do evento, pastor Silas Malafaia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu vi uma fala do Nicolas de 2 minutos, Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais, e o próprio presidente. Não sei se algum outro falou, mas se alguma outra autoridade falou, foi por muito pouco. Os destaques foram para esses que eu citei. Como é que você vê essa estratégia de restringir o discurso, uma manifestação curtinha ontem na Paulista? Bom dia, Koba, bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência. Eu diria que ontem nós tivemos uma demonstração de força de Bolsonaro e também da sua capacidade de liderar e organizar o seu campo político, o que muitas vezes foi negado por ele mesmo, né? Então, em outras oportunidades, ele dizia que não podia ser de qualquer forma responsabilizado por atitudes ou por cartazes de pessoas que estivessem nas manifestações em seu apoio, porque não teria capacidade de liderar. Aqui no Morning Show, em entrevista a nós, ele disse até que não mandava nem em casa, então quanto mais nos manifestantes. E aí a gente viu ontem que, na verdade, quando ele dá uma mensagem clara e faz uma convocação, os seus apoiadores cumprem à risca aquilo que ele pediu. Então ele pediu uma manifestação sem cartazes, teve uma manifestação sem cartazes. Ele pediu que as pessoas fossem vestidas de verde e amarelo, as pessoas foram vestidas de verde e amarelo. Então mostra que, de fato, apesar de Bolsonaro, para tentar se ausentar da responsabilidade em alguns processos, dizer que, na verdade, não tem capacidade de liderança, que o seu campo e seus seguidores agem espontaneamente, ele mostrou que, de fato, tem capacidade de liderança. Para além disso, tivemos também algumas complicações no discurso dele. Porque ele falou, por exemplo, que agora estão querendo imputar crime a ele porque tem uma minuta de golpe. Ou seja, ele assume que tem uma minuta de golpe. Ele não disse, não tem, estão inventando uma minuta. Ele disse que tem. E aí ele tenta dizer que, na verdade, essa minuta não está fora da Constituição. Mas, ora, quando a gente estuda a história do Brasil e estuda a história do campo político que Bolsonaro resgata, que é o campo político herdeiro da ditadura militar, a gente sabe que a ditadura militar foi implementada com um discurso legalista também. Então, é muito complicado, do ponto de vista jurídico e político, que Bolsonaro defenda que não há qualquer responsabilidade sobre ele do ponto de vista de articulações contra a democracia. Ana Beatriz, quero te ouvir sobre isso que falava o Mano, exatamente a respeito do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estabelece uma linha do tempo, ele fala desde antes da presidência da República, quando ele ainda era um improvável, e seguindo na linha ele lembra da campanha presidencial de 2018, da facada que tomou, faz os agradecimentos de sempre à Santa Casa e aos médicos que o atenderam, né? Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Depois ele começa a falar do seu governo, traz alguns bons feitos na palavra dele, faz ali uma propaganda do que teria sido bom no governo Bolsonaro e já começa a falar de perseguição, de que ele foi perseguido durante a gestão e que depois do fim da gestão, depois que deixou o governo, essa perseguição teria aumentado, momento em que ele fala exatamente o que o Mano trazia há pouco. E aí faz uma defesa pública das imputações que são feitas a ele nessas investigações que a gente está vendo da Polícia Federal, inclusive que gerou uma operação contra ele e contra muitos aliados nas últimas semanas. Como é que você vê a estratégia do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Nelsinho. Bom dia aos meus colegas, bom dia à nossa audiência. Eu acho que isso já era um pouco esperado. Ele ficou em silêncio na frente da Polícia Federal essa semana e onde melhor para ele se defender e apresentar a sua versão dos fatos do que numa passeata, numa manifestação em que só os seus apoiadores estão presentes. Eu acho que ele sabe
e esse foi um dos maiores erros, na minha visão, de toda a história aí do Bolsonaro. Ele sabe que os apoiadores querem uma palavra, uma resposta, uma satisfação, né? Pessoas que não largaram, como a gente pode ver, existem indícios, o Mano fala muito sobre isso, e mesmo assim continuam dando a mão para o ex-presidente. Então, onde melhor para ele se manifestar do que na frente dessas pessoas? Com certeza não seria perante a Polícia Federal, porque a gente sabe que não sabemos o que eles poderiam perguntar, o que tem nos autos. Agora eu concordo com o Mano no sentido de que abre-se uma nova trajetória, porque agora ele fala que existia, mas que estava dentro da legalidade. Até agora era desconheço. Então, talvez essa mudança de estratégia seja até em vista dos elementos concretos que foram apresentados ao longo das investigações, embora ele não tenha tido acesso a tudo. Com certeza ele sabe de alguma coisa que tem lá dentro e ele precisa recalcular essa rota. Vamos ver no decorrer dos próximos meses se isso vai fazer diferença ou não. Mas me chamou a atenção a quantidade de apoiadores. É uma manifestação gigantesca e muito bem organizada. Parabéns aí para os manifestantes que se comportaram muito bem.